Salmo 121, acompanhe aí a leitura da palavra de Deus e não feche a sua Bíblia, porque nós iremos voltar aqui no texto sagrado durante toda a exposição aqui da palavra. É importante que você permaneça com a sua Bíblia aberta. O texto diz assim: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Meu amado irmão, o Salmo 121 é um dos chamados salmos de romagem. O que isso significa? Significa que é um cântico que era entoado pelos judeus em suas peregrinações para Jerusalém. Segundo a lei de Moisés, todo judeu precisava ir pelo menos uma vez ao ano até Jerusalém. Ele precisava deixar a sua cidade, deixar o lugar onde ele estivesse, e pelo menos uma vez ele precisava viajar até Jerusalém em uma das 3 grandes festas da nação, que é a Páscoa, o Pentecostes ou a festa dos tabernáculos. E essas jornadas, que muitas vezes eram longas e desafiadoras, elas eram feitas em caravanas. O povo de Deus marchava, caminhava, viajava em caravana rumo a Jerusalém. E durante esse caminho, durante a peregrinação, eles cantavam, eles louvavam a Deus. E esse salmo era um dos salmos que eles cantavam durante essas peregrinações. De maneira, querido irmão, que nós encontramos aqui palavras que fortaleciam e encorajavam os peregrinos enquanto eles caminhavam rumo à cidade santa. Esse salmo, portanto, é importante lembrar que ele não serviu apenas para os israelitas ali antigamente, para encorajá-los enquanto eles caminhavam rumo a Jerusalém, mas esse salmo continua sendo uma fonte de encorajamento e fortalecimento para nós hoje, para o povo de Deus hoje. Porque veja, querido irmão, como crentes no Senhor Jesus, nós também estamos em uma peregrinação. Estamos caminhando não rumo a Jerusalém terrestre, mas nós estamos caminhando rumo a Nova Jerusalém, nós estamos caminhando rumo à nossa pátria celestial. E assim como o povo de Deus no passado, os peregrinos, confiavam na proteção de Deus ao longo do caminho, hoje nós também podemos confiar em Deus, que Ele há de nos guardar durante toda a nossa jornada até a eternidade. Então o Salmo 121 é um salmo, é um cântico de confiança na proteção divina. E a mensagem central, o tema central aqui desse salmo, desse cântico, é a proteção total de Deus. Daí o tema da nossa mensagem nessa noite. A proteção total de Deus, a suficiente proteção de Deus que nos guarda durante a nossa peregrinação rumo à eternidade. Quais são as lições que nós podemos extrair desse texto?
Em primeiro lugar, queridos irmãos, nós aprendemos aqui que o nosso socorro vem do Senhor, não de outra coisa. O nosso socorro vem do Criador, do Deus que criou os céus e a terra. Veja o versículo 1 e o versículo 2. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o quê, irmãos? O céu e a terra. Para compreendermos melhor esses versos, é importante entender o contexto da época. Muitos israelitas apóstatas e também muitos povos pagãos, eles adoravam os seus deuses falsos, os seus ídolos, em santuários no alto dos montes. Então essa era uma prática comum naquele contexto. Deuses falsos eram adorados no alto dos montes. A ideia aqui é que quando o pagão precisava de um auxílio, ele olhava para o alto dos montes, onde os seus deuses eram adorados, e ele ali buscava auxílio, socorro, intervenção para os seus problemas e as dificuldades durante a caminhada. E o salmista está dizendo aqui: enquanto os pagãos ou os apóstatas olhavam para os montes, o povo fiel a Deus olhava acima dos montes. O povo fiel a Deus olhava para o grande Deus que havia criado todas as coisas. O povo fiel a Deus olhava para o Deus que criou os montes, o Deus que criou os céus, o Deus que criou a terra, o Deus que criou o universo, o Deus acerca de quem a Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. O que nós aprendemos aqui é que o nosso socorro não vem da criação, mas o nosso socorro vem do Criador, daquele que fez todas as coisas. Meu amado irmão, imagina uma cena aqui comigo. Esses dois versos aqui refletem a seguinte cena: o povo de Deus peregrinando rumo a Jerusalém, e Jerusalém ficava em uma região montanhosa, Jerusalém ficava cercada de montes. Então a ideia é que o salmista, o peregrino, ele eleva os seus olhos na direção de Jerusalém, ele olha na direção dos montes, e ele faz uma pergunta: de onde me virá o socorro? De onde me virá o auxílio que eu preciso durante essa longa peregrinação rumo à cidade santa? E ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Lembrando que isso aqui é uma poesia hebraica, é uma canção, são versos. Então eles cantavam isso. Nós temos um auxílio durante a nossa peregrinação. Eles olhavam para os montes e cantavam: de onde virá o nosso auxílio? E eles cantavam: vem do Senhor que criou os céus e a terra. Perceba, a esperança do salmista aqui, ela é firme, e essa esperança se deriva unicamente de Deus. Esses dois versos aqui deixam claro para nós que o salmista descarta qualquer possibilidade de socorro que não venha do Criador do universo. Significa dizer, meu amado irmão, que não há limites para o Deus que criou os céus e a terra, porque Ele criou todas as coisas. Se Ele criou todas as coisas, Ele tem todo o poder, Ele tem toda a sabedoria, Ele é dono de toda a glória, Ele é dono de todo o universo. Não há nada nem ninguém acima do nosso Deus. E querido irmão, se o nosso socorro vem desse Deus todo-poderoso, Criador, então nós não temos o que temer. Perceba, meu amado irmão, a mensagem que o salmista passa para nós. Ainda que as circunstâncias sejam adversas, ainda que as ondas bravias se levantem diante de nós, ainda que os ventos
das tempestades cheguem em nossa vida com força impetuosa, ainda que Satanás e o seu exército esteja trabalhando contra nós, ainda assim, não há o que temer, porque esse mundo pertence ao Senhor, foi Ele que criou todas as coisas, é Ele quem sustenta todas as coisas, portanto Ele é poderoso para mudar qualquer situação, Ele é mais forte que a tempestade mais violenta, de maneira, querido irmão, que não há enfermidade, não há sofrimento, não há dor, não há demônio que prevaleça diante daquele que criou os céus e a terra, e é desse Deus poderoso que vem o nosso socorro, que vem o nosso auxílio. E quantas vezes nós não olhamos para o alto? Quantas e quantas vezes nós colocamos a nossa confiança em homens, ou nas coisas terrenas, ou na força do nosso braço, que o salmista está nos ensinando aqui, é que nós precisamos colocar a nossa confiança unicamente em Deus. O que Ele está nos ensinando aqui é que não é para a gente olhar para a criação, mas para o Criador, é para olhar acima dos montes, acima das circunstâncias, acima das ondas do mar, acima das impossibilidades. Devemos contemplar o Deus que fez todas as coisas, porque é nele que está o nosso socorro, e Ele há de intervir no tempo dEle e do jeito dEle. É isso que o texto nos diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É em Deus que nós precisamos confiar, meus amados irmãos. Deixa eu dizer algo para você: o nosso livramento não depende de partido político, não depende do judiciário, não depende da economia. O nosso auxílio vem do alto, queridos irmãos. A nossa cura está em Deus. O nosso livramento não está em outras coisas, senão nas mãos poderosas daquele que criou o universo e sustenta o universo. É dele que vem o nosso socorro. Portanto, meu amado irmão, pare de colocar a sua confiança em coisas, em pessoas, em circunstâncias. Pare de colocar a sua confiança nas incertezas desse mundo. Coloque a sua confiança naquele que é imutável, naquele que é perfeito, naquele que é todo-poderoso e que nos ama, meus amados irmãos, com amor de Pai, a ponto de morrer por nós na cruz do Calvário. A primeira coisa que aprendemos aqui é que o nosso auxílio vem do Todo-Poderoso, do Senhor, o Criador de todas as coisas. Mas o texto continua, e a segunda lição que nós destacamos aqui é que a proteção de Deus, ela é constante e é infalível. Volte seus olhos aí para o versículo 3 e o versículo 4. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Meu amado, o termo traduzido aqui por vacilar, ele não permitirá que os teus pés vacilem, significa escorregar, derrapar, significa ser abalado. E como nós falamos anteriormente, o contexto aqui desse salmo é o povo de Deus peregrinando rumo a Jerusalém. Israel era notório por causa dos seus terrenos rochosos, escorregadios. Então, nesse sentido, não era difícil acontecer dos pés de alguém, durante a peregrinação, vacilar, escorregar, derrapar. Portanto, quando o salmista diz que não vai permitir que os seus pés vacilem,
ele está dizendo que Deus está protegendo o seu povo durante a peregrinação rumo a Jerusalém. Eles cantam isso durante as peregrinações. Queridos irmãos, durante a nossa peregrinação aqui na terra, na direção da Jerusalém celestial, rumo ao novo céu e à nova terra, o que aprendemos aqui é que o nosso Deus, Ele não vai permitir que os nossos pés vacilem. O que aprendemos aqui é que o nosso Deus, Ele há de guardar os nossos passos nas veredas da justiça, Ele há de nos proteger durante todo o caminho. Se você observar, nós encontramos aqui nesses versos o verbo guardar, e também o substantivo guarda. O salmista diz que aquele que nos guarda, ele não dorme. E esse que nos guarda, ele é o guarda de Israel. Essas palavras aqui, queridos irmãos, trazem exatamente a ideia de proteção. O sentido aqui é de proteção durante toda a caminhada, durante toda a peregrinação. A primeira vez que essa palavra guardar aparece na Bíblia, em Gênesis capítulo 2, versículo 15, quando Deus coloca Adão no jardim para ele cultivar e guardar, ou seja, para ele proteger, tomar conta. O nosso Deus está nos protegendo, nos guardando, Ele está tomando conta do seu povo, e esse Deus que está tomando conta do seu povo, Ele nos protege mesmo quando nós estamos dormindo, porque é interessante que o salmista fez questão de deixar claro que Ele não dorme, ou seja, é uma proteção contínua, o tempo inteiro. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Significa dizer que o Senhor é o que te guarda de uma tal maneira que Ele permanece o tempo todo ativo e vigilante. Ele jamais se esgota. Não é aquele vigilante que não vai aguentar, que vai tirar um cochilo, não. Ele não adormece, Ele não se esgota, de maneira que nós podemos dormir, nós podemos descansar, nós podemos ter tranquilidade, porque aquele que nos guarda, Ele não dorme, Ele está o tempo inteiro ativo e vigilante. Você conhece muito bem o Salmo 125, que é outro salmo de romagem, que eles também cantavam durante as peregrinações. E no Salmo 125, o salmista diz algo parecido, ele diz o seguinte: como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está em volta do seu povo. Jerusalém era cercado de montanhas, e o salmista diz, da mesma maneira que Jerusalém está cercada de montanhas, assim é o Senhor em volta do seu povo. Ou seja, meus amados irmãos, o nosso Deus, Ele está ao redor daqueles que creem e que confiam em Cristo Jesus. É isso que o texto está nos dizendo. E quando nós olhamos para o versículo 7 do Salmo 121, pode voltar os seus olhos aí para o versículo 7, ele traz ainda mais clareza para essa verdade. O salmista diz assim: o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Mas eu quero destacar essa afirmação: o Senhor te guardará de todo o mal. Agora perceba, alguém poderia levantar um questionamento, diante de tudo isso que nós falamos aqui, que Ele não dorme, que Ele nos guarda, que Ele não vai permitir que os nossos pés vacilem durante o caminho. Diante dessa afirmação, o Senhor vos guardará de todo mal, alguém poderia perguntar: por que então os filhos de Deus sofrem? Por que então coisas ruins acontecem com os crentes? Se há na palavra de Deus uma promessa de proteção contínua, se o texto aqui no versículo 7 diz claramente: o Senhor te guardará de todo o mal.
Essa é uma pergunta pertinente. E diante dessa pergunta, sim, faz-se necessário elucidar que essa proteção de Deus não significa, meus amados irmãos, que o cristão não vai enfrentar dias difíceis. Não significa que o cristão não vai enfrentar perigos, dores físicas e emocionais. Não é isso. Entenda algo, meu amado irmão. As coisas que Deus permite que aconteçam conosco, dentro da sua vontade, podem sim nos causar dor, mas jamais nos farão mal. Eu vou explicar. Quando o salmista fala que ele nos guardará de todo mal, essa expressão todo mal faz referência a qualquer coisa que possa nos prejudicar. Deixa eu explicar isso aqui para você. O mal que chega para nos prejudicar, o mal que chega para nos destruir, Deus nos guarda desse mal. Todavia, algumas coisas que aos nossos olhos parecem ruins, Deus permite. Não para nos prejudicar ou destruir, mas Ele permite para nos fazer crescer, para moldar o nosso caráter à imagem de Cristo Jesus. Significa dizer que Deus, em sua graça, Ele transforma em bem as coisas que nós consideramos más. Por exemplo, você conhece a história de Davi. Você sabe que Davi passou por muitas experiências que lhe causaram angústias, que lhe causaram dor, experiências que até mesmo ameaçaram a sua vida. Todavia, o Senhor o capacitou a transformar essas aparentes tragédias que ele viveu em salmos, que hoje enchem o nosso coração de ânimo e de coragem. Portanto, meu amado irmão, a verdade sublime que esse texto nos revela é que nenhum mal pode atingir o crente, além daquilo que Deus permite para o seu bem. Eu vou dar outro exemplo. Você também conhece a vida de José. Nós conhecemos a história de José, sabemos que ele teve que suportar a maledicência, o ódio dos seus irmãos, quando ele foi vendido pelos seus irmãos. Sabemos que ele ficou 13 anos separado do seu pai, ele foi acusado injustamente pela mulher de Potifar, o seu patrão, e por conta disso ele ficou vários anos na prisão, tudo isso por conta dos pecados dos seus irmãos. Quanta injustiça, quanta coisa ruim aconteceu com José, mas depois ele pôde afirmar o seguinte: vós na verdade intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Porque tudo que aconteceu de ruim na vida de José, era na verdade Deus forjando o seu caráter para que ele viesse a se tornar o governador do Egito. Perceba, querido irmão, que tudo aquilo que nós consideramos coisas más, contribuiu para que os propósitos grandiosos de Deus se cumprissem na vida de José. E não é exatamente isso que Paulo diz quando escreve aos Romanos, e Paulo diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo os seus propósitos. Depois Paulo deixa claro que o propósito de Deus é moldar o nosso caráter à imagem de Cristo Jesus. Portanto, meu amado irmão, sim, Deus nos guarda de todo mal. O mal que vem para nos destruir, o mal que vem para nos prejudicar. Todavia, o mal, a dor, a dificuldade que vem para nos fazer crescer, esse sim, Ele permite para que os seus propósitos benditos se cumpram nas nossas vidas. Assim, meu amado irmão, a proteção de Deus
não significa a ausência de dias difíceis, mas significa que o nosso Deus, Ele vai estar conosco durante os dias difíceis. Significa que o nosso Deus, Ele vai nos conduzir com segurança até a Nova Jerusalém, e Ele vai cumprir em nossas vidas todos os seus propósitos, mesmo em meio às adversidades. É isso que o salmista nos ensina. A proteção de Deus é constante, é infalível. Nós podemos confiar no guarda de Israel. Ele vai nos livrar de todo o mal. Pode confiar, meu amado irmão, que as dificuldades que você enfrenta, Deus não permitiu na sua vida para destruir você, mas para te fazer crescer. Algum propósito bom Ele tem nisso aí. Descansa o seu coração. Mas o texto continua. E em terceiro lugar, nós aprendemos que a presença de Deus nos guarda em toda a jornada. Queridos irmãos, nós podemos contar com a presença de Deus. Veja o versículo 5 e o versículo 6. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Perceba, esses versículos mostram para nós que aquele que nos guarda, Ele não está no céu, assentado no seu trono, olhando para nós e contemplando tudo que está acontecendo aqui embaixo. Não, Ele está junto de nós. O nosso Deus, Ele está do nosso lado. Nós contamos com a sua companhia, nós contamos com a sua presença. O verso 5 diz assim: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O salmista usa aqui a metáfora da sombra para ilustrar essa presença constante de Deus ao lado do seu povo. E nós sabemos, queridos irmãos, que em uma região de deserto, a sombra, ela representa alívio e segurança, proteção contra o calor do sol. Assim, Deus é comparado a uma sombra que refresca e que protege o seu povo durante as adversidades da vida. E o texto diz: a tua sombra à tua direita, ou seja, essa expressão à tua direita enfatiza a proximidade de Deus em todo o tempo ao nosso lado, a presença, o apoio de Deus sempre presente nas nossas vidas. Mas veja que o texto continua. Volte seus olhos aí para o versículo 6. O salmista diz assim: de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Quando o salmista cita aqui o sol e a lua, ele faz referência a algumas coisas. Em primeiro lugar, durante as peregrinações, o sol escaldante era ameaçador. E quando a noite chegava, havia uma queda brusca de temperatura, que também era desconfortável e também era prejudicial à saúde dos peregrinos. Então, o que o salmista está dizendo aqui é o seguinte: seja durante o dia, ou seja durante a noite, o nosso Pai, Ele estará conosco para nos abrigar de qualquer coisa que possa nos fazer mal. Mas o salmista também pode estar fazendo referência ao tempo, porque nós sabemos que o povo de Israel seguia um calendário lunar. Então, quando o salmista usa a palavra sol, ele está se referindo aos dias, e quando ele usa a palavra lua, ele está se referindo aos meses. Então, o que ele está dizendo aqui, queridos irmãos, traduzindo, trazendo para o nosso contexto,
é o seguinte: dia após dia, mês após mês, ano após ano, o nosso Deus, Ele se fará presente em nosso meio, mesmo diante de inúmeros desafios e mudanças que acontecem nas nossas vidas, não importa, Deus estará conosco. O que o salmista está dizendo é que, seja durante o dia, seja durante a noite, seja no calor, seja no frio, quaisquer que sejam as mudanças, a presença do nosso Deus estará conosco, suprindo todas as nossas necessidades e nos dando tudo aquilo que nós precisamos, de maneira, meus amados irmãos, que nós não precisamos temer o futuro. Quando nós pensamos no futuro, isso traz ansiedade para o nosso coração. A gente se preocupa com o futuro dos nossos filhos, a gente se preocupa com o futuro da nossa casa, a gente se preocupa com o futuro da igreja, a gente se preocupa com o futuro da nação. As incertezas do dia de amanhã trazem ansiedade para o nosso coração, mas diante da certeza que nós temos que Deus estará sempre conosco, nós não precisamos ter medo das notícias ruins, nós não precisamos ter medo das novas crises, nós não precisamos ter medo das incertezas do amanhã, porque nós sempre podemos contar com a presença do nosso Deus. Foi Ele mesmo quem disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Agora veja, não significa que amanhã, no dia de amanhã, nós não teremos problema. Significa que, se amanhã se levantar um grande problema diante de nós, a certeza que nós temos é que o nosso Deus estará conosco e há de nos ajudar a solucionar esse problema. Querido irmão, se o dia de amanhã nos trouxer uma cruz para a gente carregar, a certeza que nós temos é que o nosso Deus estará conosco e Ele nos dará a graça que nós precisamos para carregar. E se o dia de amanhã for um dia de luta, podemos descansar à sombra do Onipotente, nós podemos descansar na presença, na sombra daquele que é todo poderoso. Ele está conosco, Ele estará conosco, não importa o que aconteça. É a certeza que esses versos aqui colocam diante dos nossos olhos. Mas o texto continua, querido irmão. E em último lugar, para a gente finalizar, nós aprendemos aqui que a proteção de Deus, ela é eterna. Veja, o salmista conclui essa canção dizendo assim, veja o versículo 8: o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para o que, irmãos? Amém. Essa expressão aqui, guardará a tua saída e a tua entrada, é uma referência às atividades diárias da nossa vida. Com toda certeza, o nosso Pai, Ele se preocupa com as nossas tarefas. Querido irmão, Ele se preocupa com a nossa agenda. Até aqueles
pequenos detalhes da nossa agenda, do nosso dia a dia, que às vezes nós nem damos muita importância, mas o nosso Deus, Ele se preocupa com todas as coisas, com todos os detalhes. Essa expressão é uma referência a toda a nossa peregrinação aqui na terra, toda a nossa caminhada aqui até a nossa chegada na Nova Jerusalém. Querido irmão, como é bom saber que quando nós entramos e saímos da nossa casa, quando a gente vai para o nosso trabalho e volta, quando a gente vai de uma cidade para outra, durante todos os detalhes do nosso dia a dia, o nosso Deus, Ele está conosco e Ele se importa com todas as coisas e Ele supre todas as nossas necessidades. Como é precioso saber disso. Ele está conosco nos pequenos detalhes. E o texto diz mais. O texto diz que é desde agora e para sempre, ou seja, o cuidado amoroso de Deus não é hoje, não é para esse mês, não é para esse ano, mas é para sempre. Essa expressão desde agora e para sempre nos mostra a dimensão eterna da guarda. Ele não nos protege somente no presente, mas a sua proteção se estende por toda a eternidade. E quando nós falamos que a proteção de Deus se estende por toda a eternidade, nós podemos ter a certeza que essa expressão também aponta para uma doutrina muito importante para nós, que é a doutrina da perseverança dos santos, que é a doutrina bíblica que nos dá a certeza que Deus não irá permitir que os seus filhos se percam. Essa é a doutrina bíblica que nos dá a certeza de que aqueles que pertencem a Cristo, eles jamais serão abandonados. É a doutrina bíblica que nos ensina. Boa obra em nós, Ele é fiel para concluir essa boa obra até o dia final. Essa doutrina bíblica nos ensina, queridos irmãos, que se nós estamos em Cristo, ouça, se nós estamos em Cristo, a proteção de Deus é desde agora e para sempre. Se nós estamos em Cristo, nada pode nos separar do amor de Deus, nem a tribulação, por maior que ela seja, nem a angústia, nem a perseguição, nem a fome, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas que acontecem no presente, nem as coisas que irão acontecer do futuro, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, nada poderá nos separar do amor de Deus, que é nosso, por intermédio de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Significa dizer que essa proteção de Deus não é somente física, mas é espiritual e eterna. Significa dizer, querido irmão, que as tempestades e as tribulações que nós enfrentamos durante a nossa peregrinação aqui na terra, elas podem até ser grandes, elas podem até ser intensas, mas elas jamais irão nos impedir de chegarmos em casa, na pátria celestial, na Nova Jerusalém. Significa dizer, querido irmão, que essa nossa caminhada rumo à Nova Jerusalém, ela é segura e ela é garantida em Cristo Jesus. Nós chegaremos lá. Você crê no Senhor Jesus, querido irmão? Amém? Então deixa eu dizer algo para você. Você vai chegar lá, desde agora e para sempre. Ele guardará a sua saída e a sua entrada. Ele está cuidando dos detalhes da sua vida hoje, desde agora e para sempre. Nós chegaremos em casa
nós chegaremos em nossa pátria celeste e nós viveremos com o Senhor Jesus pelos séculos dos séculos. Antes da gente orar, meu amado irmão, deixa eu recapitular aqui algumas coisas com você. A gente viu aqui que a proteção de Deus, ela é completa. Ele é o nosso socorro, o Criador dos céus e a terra. É Ele a nossa segurança constante, irmãos. Deixa eu dizer algo para você, você depende de Deus. Você não depende de outra coisa. Você depende de Deus, Ele é a nossa segurança constante. Ele é a nossa companhia fiel, Ele é a nossa garantia eterna. E lembre-se disso, assim como os israelitas confiavam na proteção do Senhor durante as peregrinações rumo a Jerusalém, nós também podemos descansar com a certeza plena e absoluta de que o mesmo Deus se faz presente em nossa vida e Ele nos sustenta rumo à nova Jerusalém, e nada nem ninguém pode impedir de entrarmos na cidade santa e de vivermos e reinarmos com Cristo por toda a eternidade, se de fato e de verdade nós cremos em Cristo Jesus. E nós aprendemos que a nossa caminhada aqui não está isenta de desafios, mas a promessa do Senhor continua firme para nós, mesmo diante dos muitos desafios, inúmeros desafios que nós nos deparamos, mas a promessa de Deus é que Ele nos guarda hoje, Ele nos sustentará amanhã, e Ele há de nos conduzir com segurança até a eternidade. Você só precisa confiar exclusivamente em Cristo Jesus, não na força dos seus braços, não na sua performance religiosa, mas naquilo que o Senhor Jesus fez por você na cruz do Calvário. Sabe por que Deus enviou o seu Filho para morrer por nós? Porque não há nada que você possa fazer para ser salvo. As suas boas obras não podem te levar para o céu, a sua performance religiosa não pode te levar para o céu, não há nada que você possa fazer. O único jeito é confiando em Jesus, é confiando que o Senhor Jesus, que não pecou, o Senhor Jesus que merecia a vida, Ele se colocou ali no meu lugar e no seu lugar, porque o salário do pecado é a morte, e eu e você pecamos, portanto deveríamos padecer eternamente, mas Cristo Jesus da cruz do Calvário disse: vocês pecaram, merecem a morte, mas eu vos amo demais, e eu vou morrer a vossa morte, para que vocês possam viver a minha vida. E quando nós cremos nisso, meus amados irmãos, com todo o nosso coração, nós podemos contar com a presença do nosso Deus, que guardará a nossa saída e a nossa entrada, desde agora e para sempre. Ele há de garantir a nossa peregrinação todos os dias das nossas vidas, até o dia que nós iremos passar pelas portas da Nova Jerusalém, e ouviremos da boca do próprio Cristo: seja bem-vindo, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Esse dia vai chegar, você pode confiar e descansar o seu coração em Cristo Jesus, que Ele há de nos sustentar todos os dias, até esse grande e glorioso dia, o dia do Senhor.